Oi, Fred, tudo bem? Meu nome é Aimee, eu tenho 31 anos e trabalho com gestão de recursos humanos. A minha pergunta é a seguinte: o que você imagina? Como você imagina que seria o futuro do seu personagem? Você imagina que qual é a profissão que você imagina que o Zequinha teria quando adulto? Se casaria? Se teria filhos? Como você imagina o Zequinha adulto? Um beijo. Oi, Mê, tudo bem? Olha, eu vou responder de uma forma bem objetiva. Respondendo você, para mim o Zequinha ele não cresce, ele não vai ter uma profissão, porque para mim o Zequinha ele é um personagem simbólico. Então, sendo um símbolo, eu tenho que pensar que símbolo que ele é, eu preciso entender que força que ele é um arquétipo. Então, a primeira coisa que eu penso é que ele é uma criança. Então, para mim, antes de tudo, ele é a força da criança, né? E a criança, a força da criança, ela está nas crianças e está em adultos e pessoas mais velhas, né? É um jeito de lidar com a vida, com alegria, com sacação, com curiosidade, né? Então, se eu olhar o Zequinha dessa forma, eu posso fazer mais uma outra pergunta. Que tipo de criança é o Zequinha, né? Porque se a gente pensar que no Castelo rá tim tem outras crianças, né? Tem algumas crianças mais velhas, como a Bibi e o Pedro. Você tem o Nino, que tem 300 anos, né? Tem o Doutor Abobrinha, que parece que é aquela criança que ficou presa no egoísmo. Isso é meu, né? Então, se você pensar, o Zequinha, ele pergunta por quê. Ele só pergunta por quê. Ele só quer saber mais, ele só quer saber mais, ele quer saber mais, né? Acho que até a vontade só de saber mais, porque tem algo depois para se descobrir, né? Depois, né? A resposta é a resposta. E óbvio que vem todo mundo e diz, porque sim, Zequinha, e para. A gente tem a criança, a força da criança, pura alegria, joga com tudo e tal. E o Zequinha, que é a curiosidade. Aí eu penso assim que é a criança curiosa. Então, quando eu falo para vocês, vocês são o Zequinha também, é para que a gente faça o exercício, que é pra gente assim, né? Eu faço comigo, né? Para que eu não deixe esse meu Zequinha, o meu, não o Zequinha que eu interpretei, mas o meu Zequinha, minha criança, quieta. Ou mande ela calar a boca, ou deixa ela dormindo, dando assim pra ela e bota ela na frente do computador, frente da televisão, entendeu? Não. Eu tento cultivar de verdade dentro de mim essa criança curiosa. Só que como uma pessoa de 38 anos, né? Assim como eu também tenho que cuidar do meu doutor Abobrinha, eu tenho que cuidar de outras entidades, né? Outros personagens símbolos que estão ali no castelo e também estão em outros espetáculos, estão em outras histórias. Mas como a gente está falando aqui do Castelo rá tim eu quero fazer o convite a vocês a olharem esses personagens, ou pelo menos o Zequinha, que era uma criança. A gente nunca vai poder ser novamente uma criança, e aí algumas pessoas ficam com nostalgia, mas essa força que no primeiro momento se apresenta como um sentimento, ele está vivo, e se você está vivo aqui, eu ia falar, seja essa criança, mas na verdade deixa essa criança se comunicar com você. Então eu gosto de olhar o Zequinha assim, entendeu? Então se você acha que o Zequinha ele virou um jornalista, ele casou, ele virou um político, ele virou um cientista, um arqueólogo, ele virou um bancário, ele virou qualquer coisa, não tem problema. Coloca você em cima dele, esses desejos que são seus, que estão ocultos ou não, e trabalha com isso, né? E aí deixa o seu Zequinha crescer, deixa ele se formar em você, né? Mas ele vai ser sempre uma criança. E ele vai ser sempre uma criança curiosa. Então, independente da idade que você tiver, nunca esqueça desse personagem, porque ele sempre vai te trazer um frescor, entendeu? Porque pode ser que você esteja num momento difícil, que você não sabe que decisão tomar, que tá difícil, que aí vem a criança, ela brinca, joga, ela cria outras possibilidades, ela questiona. E é assim que eu vejo o Zequinha, especialmente esse meu personagem, porque desde que eu aprendi isso, a olhar dessa forma, ele tem me ajudado. E óbvio que eu olho outros personagens também dessa forma. Mas aqui, como vocês conhecem o Zequinha, eu faço esse convite. Olhem esse personagem de forma simbólica.
e ver como ele repercute dentro de você para que você viva, jogando, viver da melhor forma possível.